Informação trazida pelo companheiro Caê Mota, do GE.com, é de que o Flamengo, já gerido pelo BAP, tem a intenção de trazer Roger Guedes, jogador do Al Rayyan do Catar. Roger Guedes já atuou pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Atlético Mineiro, jogou na China, inclusive, durante muito tempo, voltou para o Corinthians e jogou muito bem com a camisa corintiana. Funciona, e a gente vai falar sobre o posicionamento dele, sobre como ele joga, né? Neste vídeo que tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.com, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.com, bandbet.com, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores odds do mercado para você. Odds, inclusive, muito especiais para os jogos da UEFA Champions League desta quarta-feira, com direito ao clássico entre Juventus e Manchester City e Arsenal e Mônaco. E tem também a estreia do Botafogo na Copa Intercontinental Mundial de Clubes contra a equipe do Pachuca, do México. Então, as melhores odds do mercado você tem para você no site bandbet.com. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade. Retomando o tema principal deste vídeo, a gente falando aqui sobre o Roger Guedes, é um jogador que já atuou pelo lado esquerdo e pelo lado direito, né? Quando ele atuava no Palmeiras, ele jogava mais pelo lado esquerdo, né? Mas à medida que o tempo foi passando, Roger Guedes virou um atacante mais de área mesmo, né? Com a capacidade, inclusive, de fazer gol de cabeça. Ele fez um gol de cabeça para o Corinthians, Salvador, num jogo de Copa do Brasil contra o Remo, que o Corinthians ia sendo desclassificado, é só um exemplo, tá? E ele recebe um cruzamento, pula de cabeça e faz o gol. Ele tem essa possibilidade de fazer gols de cabeça e também é um atacante para atacar a profundidade. Atacar, desculpe a redundância, mas vocês entenderam aqui. É o tipo de jogador do qual o Felipe Luiz gosta muito, né? O atacante que recebe a bola em velocidade, estilo Yuri Alberto. Aliás, eles formaram uma dupla muito boa no Corinthians, né? Yuri Alberto e Roger Guedes, com o Vitor Pereira, inclusive, que foi técnico do Flamengo. Então o Roger Guedes seria uma excepcional contratação, um jogador que já foi oferecido ao Flamengo lá atrás outras vezes e agora entra na pauta como atacante para ser contratado pela nova gestão do Flamengo, capitaneada pelo BAP, que vai fazer mudanças profundas no departamento de futebol do clube, né? A gente trouxe aqui a informação sobre o José Boto, né? Aliás, faz 2 anos que a gente fala sobre o Zé Boto, tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Em que a gente apresentava o Zé Boto como um potencial diretor esportivo para o Flamengo. Todo mundo está dando essa história do José Boto, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, da competência e da qualidade. Você sabe até que meu amigo Elias Júnior, do Band Esportes e da Band também, apresentador, excepcional apresentador, fez uma entrevista certa vez com o Zé Boto e ficou impressionado. Ele falou, pô, você conhece mais o futebol brasileiro do que a gente. E o Zé Boto falou, eu sou um fã do futebol brasileiro. E ele levou muitos brasileiros para jogarem no Shakhtar Donetsk, né? Ele foi chefe de scout primeiro, depois diretor técnico de futebol da equipe ucraniana, né? Que sempre foi a porta de entrada, agora menos por conta da guerra. Por exemplo, o Shakhtar Donetsk joga com o Bayern de Munique em Gelsenkirchen pela UEFA Champions League, mas a Ucrânia, principalmente o Shakhtar, né, sempre foi a porta de entrada para jogadores brasileiros no futebol europeu, porque eles sempre gostaram muito. E um dos caras responsáveis por isso foi o próprio Zé Boto, né, de tanto que ele gosta do futebol brasileiro. E aí eu até falei na entrevista que ele deu ao Futuri, né, sobre o modo como ele enxerga o jogador brasileiro, né, com um jogador de muito improviso, né? Um camarada formado na praia, na rua, antes mesmo, claro, de jogar, né, na base dos clubes, nas categorias de base. Eu não estou falando que ele vai
chegar na praia de Copacabana, olhar para alguém e falar, não, vem cá, vem jogar no profissional do Flamengo. Evidentemente não é isso, né? Embora o Flamengo tenha jogadores que tiveram uma formação na base, de certo ponto, meio precária, como o Bruno Henrique, o Michael, jogadores que praticamente não tiveram base, cara, e brilham com a camisa do Flamengo. Então ele pode identificar, de repente, um jogador na várzea, na praia, tal, embora cada vez mais isso seja menos provável, né? O jogador se formando cada vez mais nas bases dos clubes, né? E aí precisa de alguém para ter observação, para ter olho, para buscar, de repente, um atleta na base de outro clube. É o caso do Estevão, do Palmeiras, inclusive, que jogava no Cruzeiro, né? Na base do Cruzeiro. Jogador fenomenal, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai vendo que o Zé Boto, chegando ao Flamengo, é um cara que tem um olho muito bom, né? Não à toa ele dirigiu um dos principais clubes, o principal clube do leste europeu, naquela época, antes da guerra na Ucrânia, e um dos principais clubes de base, né? Uma das principais categorias de base da própria Europa, né? Retomando aqui o assunto Roger Guedes, seria uma contratação absolutamente fantástica para o Flamengo, tá? Eu gostaria muito, eu acho que o Roger Guedes, inclusive hoje, joga mais bola do que o Gabigol. Seria uma reposição mais do que a altura, seria uma belíssima reposição para o Flamengo, tá? Roger Guedes, principalmente no Corinthians, na segunda passagem dele, mostrou muita qualidade, muita qualidade. É um belo jogador, esperamos que essa negociação seja bem sucedida.